habitar, adaptar, tocar, conectar, sentir, expressar. Nossa terceira temporada se concentra nos movimentos e nas possibilidades artísticas do ser em ação. O que nos move? Como nos movemos e nos movimentamos? Que movimentos são esses? Que sentido tem o movimento? Te convido para mover-se e movimentar-se com a gente nessa temporada do Provocarte, dedicada à arte em movimento. Nossa convidada de hoje é Carolina Berger, artista multiplataforma, diretora cinematográfica e performer. Carol, o que te move? A vida? Louca. A louca. O que me move é sem ciência, é sentir as coisas, estar presente para sentir elas de verdade e descobrir tudo o que há de ciência sobre isso, né? Dessa presença, é o que realmente me move. Eu quero iniciar também trazendo um trecho de Carlos Drummond de Andrade. A dança não é movimento, súbito gesto musical. É concentração, no momento da humana graça natural. A dança ela é geralmente associada com a música, né? Como é que ela é nessa sua forma pura, sem a necessidade da música como um acompanhamento? Ela é assim. Respira e move. A primeira dança da vida é a respiração. É o pulso da vida, né? E a gente não precisa de uma musicalidade, a gente pode ter atmosferas sonoras, a gente pode ter sons do ambiente. Eu gosto muito disso. E eu acho que a dança está na forma como você me olha, como você mexe a cabeça, na forma como você gesticula. Tudo isso, e qualquer som que a gente vê aqui, todo o espaço ele tem dança, né? Eu enxergo assim porque eu acho que tem uma máxima, o Nietzsche fala, né, que a gente precisa dançar todo dia. Não sei exatamente a frase, mas a gente precisa dançar todo dia. Se a gente dançasse pelo menos um pouquinho por dia, a gente ia estar ia ter mais plenitude em relação à vida, sabe? E é uma das coisas que mais nos torna presentes, mas mais do que presença, que nos torna alegres, que a gente, enfim, olha para a realidade com um olho mais, com um olhar e com um sentimento mais de graça, como tem na frase. Como é a frase mesmo que ele fala da graça? Vou repetir novamente. A dança não é movimento, súbito gesto musical. É concentração no momento da humana graça natural. É, a humana graça natural. Né? Assim como a graça natural ela está em tudo, né? Se a gente colocar isso com as coisas do espaço, com as coisas do espaço, né? Porque o tempo se vai em muitas, muitas possibilidades. Ela é sensibilidade? Ela é sensibilidade, mas eu acho que não precisa lapidar, sabe? Você coloca uma criança para dançar, um bebezinho, uma criança, já vem, né? Você coloca um som, ou você começa a se mover, já vem aquele gesto, aquela reciprocidade. Eu acho que é o sentir, né? Porque às vezes a sensibilidade se coloca, a sensibilidade num lugar muito de que existem seres que, né? Artistas têm a sensibilidade. Não, a sensibilidade todos temos. Agora, como culturalmente a gente foi condicionado ou criado, a cultura como nos colocou, a sensibilidade é inerente, né? O uso das tecnologias está nos distanciando das nossas sensibilidades? Não. Não, mas ele está criando outras e está fazendo outras desaparecerem e está enrijecendo outras. É bastante complexo isso no sentido do movimento, né? Que é o tema do programa de vocês, essa temporada. A tecnologia, ela tem um poder hoje cada vez maior, principalmente as realidades imersivas, né? A realidade estendida do VR, da realidade aumentada. Você tem um poder enorme de ampliar ou de trazer, aguçar a nossa senciência, ou seja, os sentidos, a percepção. Mas, ao mesmo tempo, o uso não voltado a isso, digamos, a tecnologia,
ou o uso que é mais voltado para a manipulação dos nossos sentimentos, ele torna a nossa capacidade de sentir enrijecida, o sentido de ela coloca isso num espaço muito curto de emoções específicas. Então, a gente sempre teve tecnologia, sempre teve artefato. Eu tenho uma tese, assim, olha quem sou eu, mas assim, eu tenho já escrevi, já fiz programas sobre isso, já estudei muito, assim. A nossa sensibilidade muito ela surge com o artefato. A gente começa a codificar com o artefato, que é uma tecnologia, né, que vai se desenvolvendo em diferentes... Que é a gente, né, no Neolítico, no Paleolítico, essa questão que hoje se descobre muita coisa ainda sobre o homem das cavernas, né, sobre o ser humano nas cavernas. Eles ritualizavam, eles dançavam, eles criavam códigos e a sensibilidade, a nossa capacidade de se comunicar com as virtualidades, com o imaginário, com aquilo que a gente sente, trazer expressões do nosso sentir, foi aí que surgiu, né? Então, eu sou apaixonada por tecnologia e acho que ela tem muito a nos dizer sempre. Ela muda a nossa cabeça, muda o nosso corpo, muda o nosso comportamento. Falando disso, a tecnologia, o uso dessas ferramentas, ela tem uma capacidade de fazer a gente emergir em nós mesmos, tomando uma consciência através dela? Com certeza tem, mas depende do uso, né? Eu defendo esse uso das tecnologias, assim, a gente trabalha muito em realidade virtual aumentada com a ideia de interocepção e propriocepção. Então, você tem, por exemplo, quando você trabalha com narrativas, coisas voltadas para as emoções, você vai refletir, você vai se espelhar nos personagens, né? E você vai refletir sobre coisas tuas. Até pelo fato, às vezes, de você se colocar em movimento no ambiente virtual, no ambiente de imaginário simulado. Mas também a gente tem, né, usos indevidos, né, como a gente sabe, das redes sociais, que provocam muitos sentimentos ruins, como raiva e medo, e a gente acha que está refletindo, mas na verdade a gente está totalmente dominado por uma emoção que nos deixa muito aflitos e que causa conflitos. Então, assim, existe uma mudança enorme de uma área tecnológica que tem um potencial imenso, mas que a gente, nesse sentido que você fala, que eu trabalho com a ideia de tecnologia do eu, que o Foucault trabalha, né, que é muito libertário, esse sentido ele é muito positivo, né, de você se revisar, pensar nas suas verdades com as ferramentas tecnológicas. Mas ele é um sentido subjetivo, que a gente tem que trazer, né, e ele é muito abandonado sempre quando a gente tem uma troca muito grande para o massivo. Então, a gente ainda está buscando, eu acho, que uma harmonia nesse sentido, né. Tu manipula a arte ou a arte que te manipula através das suas diversas possibilidades? Eu quero manipular tudo. Todas as artes eu quero manipular com o corpo, né? Para mim, o corpo é o centro da arte e também da tecnologia. Eu parto do corpo, de uma visão humanista da tecnologia, por exemplo, que é uma ferramenta para fazer a arte nos dias de hoje, como sempre foi. Mas, assim, é difícil, assim, se tu me pergunta se a arte me manipula, não, nada me manipula. Eu sou uma subjetividade bem resolvida, assim, estou sempre tentando, né, me expandir e ter um lugar harmônico. Agora, depois que a gente entra na arte, é difícil sair, é difícil demais, porque é muita vida que tem ali, né? Tu te lembras qual foi o momento que tu tomou consciência do teu corpo em relação ao espaço? Pela primeira vez, assim, das possibilidades. Que boa pergunta, que pergunta difícil, que pergunta construtiva. Eu acho que foi quando eu comecei a fazer esporte. Sempre fui atleta, né? E um dos primeiros esportes que eu fiz foi natação. Não o primeiro. E eu acho que a natação faz isso muito, dessa tomada de consciência, porque você mergulha num outro espaço, num cotidiano, né? Que tem outro elemento como... E o flow, né? O fluxo que a água dá para o nosso corpo. Eu acho a natação muito poderosa, assim, nesse sentido. E foi, eu acho que um dos primeiros momentos que eu tive comecei a ter essa consciência corporal, assim. Mas claro que tem toda teria que pensar muito, eu vou pensar mais nessa questão, mas eu te diria que
esse mergulho em algo diferente, né? Isso sempre ajuda a gente a tomar consciência da nossa corporeidade, do nosso movimento. É interessante falar da natação, porque a gente traz uma analogia sobre a natação numa das nossas questões, que existe a ideia que muitos falam que na natação, para te não afundar, tu tem que se manter em movimento, né? Tu não pode parar. Se tu parar, é o momento que tu afunda. A constante movimentação, ela possibilita na arte quais outras flutuações? Tem a suspensão também, que eu adoro, viu? Adoro suspender um movimento, que não é, como você fala, a vida está sempre em movimento, a gente está sempre em movimento, o movimento nunca para, né? Imagina, a gente está aqui, mas quantas células e sinapses, milhões de coisas acontecendo dentro do nosso corpo. Mas eu vejo assim que uma das melhores formas de pensar isso que você coloca para mim é um pouco danças como o Butô, né? Que você tem um movimento interno enorme e externamente você tem uma lentidão, algo que flutua, um sentido que vai ali, que você vai trazendo para um corpo com sentimentos, todo um estado emocional que você precisa deixar ele vaporoso, digamos assim, né? Sem passar muito com um movimento muito vigoroso. Então, eu acho que o movimento, principalmente no improviso, né? Que é você trabalhar a intuição, o impulso e o instinto, ele é muito bom para a gente entender isso que você está colocando, da relação entre o movimento e as flutuações, ou seja, dos processos, né? Do fluxo, aquilo que não está em constância, né? Então, eu gosto muito de pensar em improviso nesse sentido. Você tem um impulso, você nunca vai abandonar o instinto e nos processos que você vive, a intuição, ela aflora e te dá sentidos, inclusive, para seguir o movimento, né? Falando em tecnologia, a gente não tem como fugir do tema do metaversos, né? Ah, sim. Que de um tempo para cá, com toda a criação de grandes empresas focando nesse metaverso, né? A gente teve uma mudança de uma empresa de tecnologia que foca no seu nome em meta exatamente para o metaverso, que é essa simulação, né? Esse misto de simulação do real com o digital através de avatares, né? Quase que um simulacro. E como eu estava falando, existe uma disputa já por grandes empresas de tecnologia dominarem já essa cena que ainda nem está consolidada, digamos assim. Quais os riscos para nós, futuros usuários dos metaversos, dessa disputa? Olha, vou ser direta, tem muita coisa em relação a isso, mas assim, o risco que eu acho mais complicado, ele é ampliar o poder dessas grandes empresas, dessas plataformas, que são plataformas que no fundo são elas que dominam todo o mercado, que dominam a economia, os governos, tudo, elas têm muito poder. Elas têm duas coisas que eu lembro assim, quando eu vi o Zuckerberg apresentando o óculos, acho que foi no final do ano passado, eu não vou lembrar muito bem, mas ele fez um grande congresso e aí tem até uma imagem dele andando num corredor e todo mundo, assim, centenas de pessoas sentadas com óculos de realidade virtual e ele ali, né? Essa imagem é muito clássica para mim no sentido de que, bom, eu estou aqui, vocês estão onde? Esse mundo do metaverso, ele tem uma potência enorme, ou seja, a gente viver avatares, criar avatares em realidade virtual e viver situações que tem várias possibilidades, né? De percepção, você pode falar, você pode criar gestos, uma série de coisas que tem muito ainda para desenvolver. Eu acho que o pior, as coisas mais arriscadas, quando eu vi ele lançando, para mim ficou muito claro, isso antes, quando ele já estava lançando o óculos, que são os dispositivos que fazem o metaverso ter possibilidade de malha tecnológica, né? É o consumo. Eu sou uma pessoa minimalista e eu acho que o consumo é muito perigoso. A gente consome muito mais do que a gente precisa e a gente consome, né, o extrato de sobrevivência da vida humana na Terra, a Terra, tudo,
o meio ambiente está sendo muito consumido, né, o nosso meio, e o descontrole emocional, assim. A gente tem hoje muitas pesquisas sobre regulação emocional que vem muito em cima de um processo que as redes, né, sociais e as redes controladas por essas plataformas que têm algoritmos voltados para entender e manipular, sim, as nossas emoções, elas, né, a gente está vendo uma série de documentos, uma série de investigações, elas realmente causaram e têm consciência dessa manipulação. Então, eu acho assim, o excesso de consumo, ele é muitas vezes levado pelos desequilíbrios psíquicos, os sofrimentos psíquicos, emocionais, e eles unem uma coisa a outra, é uma bola de neve. Então, assim, eu acho que os riscos seguem os que já temos, só que ampliados. Porque quando você coloca, tem questões cognitivas, a gente tem um comportamento, né? A gente se move de uma forma. Nas redes sociais é tudo ainda muito ligado a vou curtir. São poucos os comandos, mas são comandos que viciam, né? E os algoritmos, eles são meio... Isso não foi eu que falei, tá? Quem fala isso é o Jaron Lanier. Depois coloquem. Ele é genial. Ele foi um dos caras que inventou o metaverso e VR, isso lá, anos 80, 90. Isso não é nada novidade. Mas ele fala, os algoritmos como existem hoje, eles são meio... como até falei na palestra, tem uma coisa meio... uma obsessão ali, de você vai mais e traz mais e mais e mais e quer mais, e, sabe? É uma bola de neve isso, e cria muita necessidade, cria vícios, e isso tudo é um perigo para a espécie humana, né? Porque a nossa mente, corpo, né? É o que a gente tem para sobreviver, e se a gente entrar numa rede dessas e não ter controle sobre como a gente age entre nós, é um perigo enorme, assim. É uma questão complexa, mas por aí. Consumo e controle ou equilíbrio psíquico-emocional. O teu projeto Lab Presença, tu fala muito da importância do agora, né? Para ti, como é que a relação entre o tempo, presença e arte se dá? Bom, o Lab Presença é um laboratório de experiências do agora, né? Eu trago um pouco a experiência da realidade virtual, na verdade, de toda a pesquisa de performance, corpo com tecnologia. E o tempo é difícil aí, viu? Eu acho o tempo uma coisa muito difícil de falar, porque tem várias camadas e modos de tempo na nossa vida que tem relação com como a gente percebe, né? Como a gente percebe o fluxo das coisas. Então, eu até trabalho isso no Lab, nas imersões que eu faço, até fiz isso muito com o elenco de um projeto que a gente está trabalhando agora de realidade virtual, eu falo em fluxo. Fluxo no sentido do fluxo dos acontecimentos, das coisas, dos fenômenos, daquilo que a gente vive, né? E não do tempo regulado do relógio cartesiano, né? Claro que eu adoro ser pontual, a gente tem isso, mas isso é uma questão interessante de você ir percebendo como o fluxo dos seus movimentos, ele vai chegando, vai converger num lugar, num espaço, né? Então, eu penso mais em tempo do que fluxo. E a arte é um espaço, principalmente a performance, é uma arte de agora, porque você está muito presente no sentido de, bom, é essa situação que está organizada na performance, é esse programa, são essas pessoas, esse espaço, essas ações, e você fica melhor, digamos, você entra naquele fluxo. Então, o alinhamento entre ação e pensamento é muito certeiro, assim. O público está ali. Então, acho que nesse sentido, puxando para a arte, todas as artes têm isso, né? Todas as artes, para você fazer a arte, você precisa de um alinhamento, de uma presença, que é um tempo e um espaço, pensamento e ação alinhados. Agora, nas artes da performance, isso particularmente é muito intenso e muito... Não é puro, mas o fluxo fica mais revelado, você fica mais com ele nele, né? Como tu enxergas o uso da internet durante a pandemia? Nós perdemos ou manifestamos mais presença? A gente, difícil isso. Claro, a gente perdeu muito. Acho que eu fico bem preocupada. Inclusive, eu fiz o projeto Lab Presença
porque eu estava na minha pesquisa de pós-doutorado sobre presença com tecnologia, né, e tal, e a gente chama de embodiment, né, corpo com tecnologia, corporeidade. E eu disse, gente, as pessoas vão ficar exaustas, vai ter muita dissonância, né, que é o que já tem. Dissonância é basicamente você não conseguir associar ou ter esse alinhamento entre realidade e o que está lá naquele fluxo imenso de informação. Eu já estava pesquisando o que alguns autores chamam de infocalipse, né, ou seja, um overload, assim, de muita informação, as pessoas, né, aí você vê que a principal questão que afetou a presença, né, das pessoas em relação à internet, a ter que estar online, né, é justamente nesse fluxo que eu te falei. Daí eu fiz um canal, o canal que eu fiz no YouTube, justamente para trazer algumas técnicas, né, de performance, de práticas contemplativas e outras mais, para que as pessoas conseguissem. Bom, eu tenho que estar na internet por tanto tempo, esse trabalho é assim, saio dali, eu tenho que me desconectar, eu tenho que voltar pro meu espaço-tempo mais tangível, né, comigo mesmo. Então, eu fui trazendo isso. Então, eu acho assim, com certeza afetou, eu vejo várias pessoas próximas, principalmente os professores, viu? Professores, admiro, são os grandes heróis dessa pandemia, os professores, os profissionais da saúde. Tem muitos, né, muitos heróis nessa pandemia, mas para segurar a ponta disso tudo, para segurar tanta informação, né, para ter aquela presença para o aluno ali, eu fico admiradíssima. Quantos professores falaram muitas vezes na tela sem saber quem estava do outro lado? Não é fácil. Então, eu acho que a gente agora, como a gente está aqui, né, voltando para presencial, a gente está no momento de restaurar essa presença e eu fico bem feliz, assim, por um lado, por ter esse conhecimento, para poder oferecer ele, sabe? Porque as pessoas... né, é uma conjuntura muito difícil, né, e a gente precisa de profissionais agora em todos os campos para ajudar as pessoas a trazer essa presença de volta e também tudo que se transformou, que é positivo também, né. Então, eu acho que a gente perdeu, mas a gente ganhou também algumas coisas e espero que a gente restaure o que a gente perdeu e melhore o que a gente ganhou, por aí. Para finalizar, a Carol, ela é criadora de si? Se sim, qual sentido ou como? Eu crio para as pessoas. Para mim, o que faz sentido na vida do artista é o público. E a arte em si como uma geração de vida, né? Como geração de comunicação, como geração de expressão. Então, todas acho que o self, né? Eu falo muito em digital self. O self que a gente... Eu acredito isso no self como vários fragmentos que a gente vai fazendo, eles vão fluindo. Então, eu estou em constante fluxo, como a minha arte está. E claro que eu estou todos os dias tentando restituir a minha presença, que eu acho que é o espaço de criação. Todos os dias mesmo eu pratico, faço práticas de corpo, de respiração, yoga e tudo mais. E assim eu volto a recriar-me e restabelecer minha motivação, que é o público, que é a arte, porque eu sei, assim, já vivi muitas situações de cena, né, de performance, mas que o público precisa da arte e a arte restitui muito a alma das pessoas, assim, elas voltam para aquele lugar que às vezes o cotidiano não deixa elas tocarem, sentirem. Então é por aí, o público tá junto, se expressar, para mim é a melhor forma de criar o que sou, o que estou vivendo, enfim. Carol, a gente agradece a tua partilha, a tua presença e sensibilidade. Obrigada. Muito querida. obrigada. Parabéns pelo programa e que venham muitas pessoas aqui para falar de arte, movimento. Muito bom poder trocar um pouco com você. Obrigada. É por meio da presença que buscamos mergulhar na profundidade da arte em movimento. São seus criadores, diante de suas realidades e universos, sejam eles físicos ou digitais, que nos levam pela mão nesse quase solilóquio. No próximo episódio, seguiremos a provocar-te. Até breve!